Eu não sei se você já sabe disso, mas Deus está muito mais preocupado com como você está do que como as coisas estão. Porque como você está determina como as coisas estarão. Vamos falar sobre isso, vamos entender esse jogo das emoções. Vamos entender como superar e, sobretudo, acredite, você não vai afundar. Vamos nessa? Mais um dia, grande Milene. Vamos lá? Grande Paulinho, Atauapa Neto, bom dia. Vamos lá? Vamos nessa? Mais um dia, um lindo, extraordinário dia. E eu quero olhar nos seus olhos e dizer uma coisa. Você não vai afundar. É isso mesmo. Hoje é um dia para viver milagres. Você não vai afundar. Lindo e maravilhoso dia. Vai, escreve isso aí, vai. Hoje é um dia para viver milagres. Escreve isso, vai. Hoje é um extraordinário dia. Fala isso para o céu ouvir, para a terra ouvir, para o inferno ouvir. Hoje é um extraordinário dia para viver milagres. Eu quero que você compreenda o jogo, que hoje é um dia muito importante. O conteúdo de hoje é muito importante. Abra o coração, pega papel e caneta, porque tem muitas coisas importantes aqui pra gente refletir. E é muito louco, né? Porque já começando aqui, que o tema é muito forte hoje. É muito louco, porque Provérbios fala assim: sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E aí, refletindo, né? Não sei se você sabe, mas sobre tudo o que deve guardar, tudo em hebraico, você sabe o que significa tudo em hebraico? Tudo em hebraico significa tudo. Tudo é tudo. Então tudo, sobre o mais importante que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Cara, o teu coração, as tuas emoções. Aí como é que andam as suas emoções hoje? Como é que você está emocionalmente? Como é que você fica emocionalmente diante de um problema, diante de um conflito? Quando você olha para a sua empresa, qual o sentimento que vem? Para as suas finanças, para o seu casamento. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração. Vamos entender sobre isso. Mas antes eu quero que você clique aqui nesse aviãozinho e envie essa live para mais pessoas, vai. Vamos fazer essa live chegar para mais pessoas. Compartilha aí, vai. Eu vou sentar o dedo aqui nesse compartilhamento. Compartilha aí, vai. Eu vou compartilhar geral aqui. E eu espero que você também compartilhe aí, vai. Senta o dedo nesse compartilhamento aí. Pra gente entender. Pra você entender. Pra você mergulhar nesse entendimento. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos entender isso? Compartilha aí, vai. Eu tô compartilhando aqui com as pessoas. Vamos lá. Compartilhou? Se você compartilhou, dá um joinha aí pra mim, vai. Joga um foguete aí que você compartilhou, aquele nosso sinal. Joga um foguete aí se você compartilhou, vai. Vamos lá? E eu quero que você, se você tá na cama, pelo amor de Deus, levanta essa cama, pega o papel e caneta. Aqui, ó, tem um coração, clica no coração, o que aparecer aqui, se você sentir vontade, você fica apertando, se fizer sentido para você. Quanto mais interação, mais o Instagram entrega para mais pessoas essa live. Vamos lá? Então olha só.
primeiro ponto no dia de hoje, no dia 35 de 365 dias, aqui preste atenção enquanto o pessoal vai entrando aí. Quem for entrando já vai falando aí, hoje é um dia para viver milagres. Tem que verbalizar isso. Hoje é um extraordinário dia para viver milagres. E eu quero que você anote aí. Deus está muito mais preocupado como eu estou do que como as coisas estão. Escreve isso em algum lugar aí no seu material. Deus está muito mais preocupado como eu estou do que como as coisas estão. Porque como eu estou determina como as coisas estarão. E esse é o grande ponto. Deus, escreve aí que eu estou ditando para você escrever, está muito mais preocupado como eu estou do que como as coisas estão. Porque como eu estou determina como as coisas estarão. Vinícius, por que isso? Porque você já ouviu isso. O seu mundo interior reflete o seu mundo exterior. Como você está determina como as coisas estarão. É a forma como você enxerga os desafios. É a forma como você lida com os conflitos. É a forma como você encara os desafios. E você precisa de maturidade emocional para isso. Por isso a importância disso. Sobretudo, o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Cara, você precisa se blindar. Ei, olha bem nos meus olhos. Você precisa se blindar emocionalmente. O meu desafio, o seu desafio é desenvolver, através de métodos, o processo de blindagem emocional. Tá fazendo sentido, gente? Mexe os lábios aí pra mim, e fala blindagem emocional. Cara, esse é o nosso desafio. E hoje é um dia para você entender isso. Você mergulhar nesse entendimento. Olha que louco isso. Olha como é poderoso. O que afunda o barco não é a quantidade de água que entra ao redor. O que afunda o barco, preste atenção nisso. O que afunda o barco não é a quantidade de água que está ao redor do barco, mas a quantidade que entra dentro dele. Quando nos preocupamos mais em encontrar culpados para nossas circunstâncias do que com a força do barco, afundamos e não vivemos o milagre. O ponto aqui é, quando você fica procurando culpados, quando você fica procurando culpados, quando você fica buscando, criticando, querendo encontrar quem é que está errado, ao invés de olhar e aprender com os erros, ao invés de buscar soluções, preste atenção, não se distraia, olha para mim. O que afunda o barco não é a quantidade de água que está ao redor dele, mas a quantidade que entra. Para de procurar culpados. Para de ficar procurando culpados para circunstâncias. Para de ficar apontando o dedo para as pessoas. A grande verdade é que essas crises têm mais a ver como você está do que como as coisas estão. Jesus nos ensina para termos autoridade sobre as tempestades. Precisamos aprender a descansar no meio das tempestades. Você tem autoridade sobre as tempestades. Você precisa descansar em meio às tempestades. Quando os discípulos desesperados durante a noite, essa passagem muito famosa, lá descrita em Mateus, eles não conseguem cessar as ondas, não conseguem ter controle sobre a tempestade. E por que eles não conseguem? Por quê? Porque o interior estava envolvido no desespero, na agonia. Para você cessar suas tempestades, para você passar a prova, para você superar os seus desafios, para você romper as tempestades, você precisa ter fé, ter paz, mesmo diante das tempestades. Eu não estou falando que é fácil.
mas é simples. Olhar para isso e falar assim, cara, eu confio, vai dar certo porque eu vou fazer dar certo. É interessante, preste atenção nisso. Não é fácil, mas é simples. É a jornada que te conduz a isso. É o entendimento das suas emoções. É a reprogramação das suas crenças. Quem está na Febracida há mais tempo sabe o quanto poderoso isso. Você entender, que você não é o que você pensa. Você não é o que você sente. Vinícius, como assim? Não! Você não é o que você pensa, porque os seus pensamentos... Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Diante de um desafio, você tende a pensar as suas memórias para resolver os seus problemas. E esse pensar, você está buscando memórias de dor. Você está buscando memórias do que você viu, ouviu, sentiu de desafios, de agonia, de medos, de angústias, de inferioridade, de incapacidade. Você está pensando as suas memórias para resolver seus problemas. Então você não é o que você pensa, você não é o que você sente. Você precisa ser e entender que você é o que você comunica. Abre a tua boca. É o que você deseja, a sua visão de futuro. Quem está entendendo o poder disso? Vamos lá, preste atenção no que eu estou dizendo. Pare de pensar os seus problemas e resolver com as suas memórias do passado, com as suas memórias de abandono, com as suas memórias de dor, de sofrimento, dos abusos, das agressões, de tudo que você viveu de ruim no passado. Quando você comunica, quando você está com a sua meta, com o seu objetivo, com as perguntas para Deus, com as profecias, o que a gente já falou aqui ao longo do desafio. Quando você está vivendo um método que te conduz à alta performance, você deixa de viver segundo as suas memórias de dor e você passa a viver segundo o que você comunica. Tá fazendo sentido para alguém aí, gente? Vocês estão entendendo o poder de hoje? É muito forte isso. Por isso que eu vou repetir para quem chegou. Deus, preste atenção, não se distraia. Deus está muito mais preocupado como você está do que como as coisas estão. Porque como você está determina como as coisas estarão. O que você tem comunicado diante dos desafios? Com muita sinceridade e verdade. O que você comunica diante dos desafios? O que você fala diante dos desafios? O que você fala quando você está em aflição? Quando você está vivendo desafios? É essa blindagem emocional, Ana. É essa blindagem emocional. Sobretudo, o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Cara, a decisão de blindar o seu coração, esse processo de blindagem emocional. Faz sentido, gente? Sim ou não? Olha só, acabou de entrar aí Dr. Rafael Palhares. É hoje, hein? Às 20 horas, nossa live. Já coloca o seu celular para despertar aí, porque vai ter uma live poderosa aí sobre saúde e inteligência emocional. Vai ser poderoso. Esse meu grande amigo, médico, gente finíssima, cara, um coração gigante. Então vamos lá, eu quero que você anote esses 3 pontos. Vai, número 1, anota aí. Primeiro, um resumo. Eu vou liberar esse resumo aqui no grupo do WhatsApp. Se você não faz parte, clica aqui, entre no grupo do WhatsApp. Lá que eu libero, vai ser poderoso, tá? No link da minha bio aí tem foco no lucro. Você clica lá e aí você vai ser direcionado para um grupo do WhatsApp. Então, número 1, preste atenção. A tempestade ao redor não define sua força interior. As tempestades ao redor não definem a sua força interior. Preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. Manão, Rodrigo Carlos de Moraes, meu irmão querido. Tamo junto, filhão.
Olha só, as tempestades ao redor não definem a sua força interior. O que nos faz afundar não é a quantidade de desafios externos, mas o quanto permitimos que eles nos afetem internamente. Pega essa, vai. O quanto os desafios vêm te abalando internamente. Você empresário, você líder, você gestor, você deve focar em fortalecer a sua mente e o seu coração. O processo de blindagem emocional. E você só consegue isso através da sua comunicação. Escreve isso aí. Eu só consigo uma blindagem emocional através do que eu comunico. Cara, é o que você comunica diante das circunstâncias. É o que você comunica diante das pessoas, dos conflitos. Esse processo de maturidade emocional você precisa adquirir. E ninguém vai fazer isso por você. É você com a decisão de olhar para as circunstâncias, de olhar para as pessoas e falar assim: o que eu tenho que aprender com isso? Deus me mostra o caminho. É você através de método. Por isso que chama-se método CIS, método do coach integral sistêmico. É você ter um método para você ter alta performance, para você mesmo diante dos desafios, você não sucumbir, você saber exatamente, cara, o que eu tenho que fazer. Porque o sucesso deixa pistas. O sucesso deixa pistas. Número 1, então, as tempestades ao redor não definem a sua força interior. 2, preste atenção, descansar no meio da crise. Descansar no meio da crise. Assim como Jesus ensina a ter paz nas tempestades, é preciso manter a calma e a fé nas adversidades. Preste atenção nisso. Somente com serenidade é possível tomar decisões acertadas. Somente com paz, com serenidade, é possível tomar decisões acertadas. É isso, Camila Tobiese, minha amiga. Descansar no meio da crise. E 3, guardando o coração. 3, guardando o coração. O exterior reflete o que carregamos dentro. Manter o coração saudável e a mente em paz é essencial para enfrentar qualquer dificuldade sem se desviar dos objetivos. Guardando o coração, você precisa guardar o seu coração. E a pergunta que eu faço olhando nos seus olhos é: quais tempestades internas você precisa acalmar para seguir adiante com clareza e força? Qual é a tempestade interna? Qual é a tempestade que você está vivendo, que você precisa acalmar isso para você, cara, seguir com mais clareza e força? E 2, como você pode fortalecer o seu interior para que as pressões externas não o façam desistir? Como que você pode blindar para que você não desista, para que você não pare no meio do caminho? E esse aqui é o pedido que eu faço para você. Não pare no meio do caminho. Não pare diante das aflições. Não pare diante das angústias. Ei, você nasceu para o amor, você nasceu para amar, você nasceu para grandes obras. E essa é a frase do dia. O nosso exterior é a expressão daquilo que a gente carrega. Cara, o seu exterior, o que você está vivendo, a sua vida financeira, o seu casamento, a sua saúde, é a expressão daquilo que você carrega. E você precisa, através de método, de metodologia, reprogramar o seu exterior. Você precisa mudar. Você precisa mudar. Por isso o convite: faça o método CIS. Venha fazer o método CIS. O maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Vai ser dia 5, 6, 7, 8, se eu não me engano, de dezembro. Primeira semana de dezembro. Você vai para outro nível. Se você observar, e aí quem está aqui há mais tempo no desafio está vendo isso, tudo que o pastor André Fernandes traz nesse livro, né, é muito impressionante como a nossa metodologia se conecta e como nós temos ferramentas para isso. É muito poderoso, é muito poderoso.
Grande Silas Regis Silva. Ursão, meu irmãozão. Saudade de você, meu querido. Então, eu quero que você entenda que você precisa ter esse processo de blindagem emocional. Esse é o convite para hoje. Através da comunicação, através de reprogramação de crenças, através de fazer com amor o que precisa ser feito, de acalmar diante da tempestade, tá o caos lá fora. Respira, o que eu tenho que aprender com isso? Minha visão de futuro é essa, Deus abençoa. Trazer frases, trazer profecias, autoprofecias. Trazer, uma comunicação assertiva para você superar os desafios. Deus está muito mais preocupado como você está do que como as coisas estão. Porque como você está, determina como as coisas estarão. E essa é a frase que eu queria fechar hoje. Fechado? E antes de fazer a oração, quero que você já salva aí, vai. Hoje, inteligência emocional e a sua saúde, com meu amigo Dr. Rafael Palhares. Vai ser poderoso essa live hoje, hein? Às 20 horas, fica o convite. Vem estar conosco pra gente falar sobre inteligência emocional, sobre saúde. Esse cara que tem um coração gigante, um cara que vem fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Então, fica o convite aí, já salva na sua agenda e vamos estar juntos. Fechado? Vamos orar? Vamos orar? Então respira fundo. Querido Deus Pai Todo-Poderoso, como é maravilhoso, Senhor, começar o nosso dia entregando a nossa vida, as nossas empresas, Pai, nas Tuas mãos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelas palavras, Pai, de hoje. Obrigado por demonstrar, através do Teu Evangelho, que precisamos guardar o nosso coração, que nós não vamos afundar, Senhor, se em Ti confiar, se em nada duvidar, se caminharmos de mãos dadas com o Teu Evangelho, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai. Fortaleça a nossa fé. Fortaleça, Pai, a nossa visão de futuro. Fortaleça, Pai, as nossas metas, nossos objetivos. Tire, Pai, tire as escamas que estão impedindo a gente de enxergar o que precisamos enxergar. Nos dê estratégias, Pai. Nos dê a capacidade que vem de Ti, Senhor. Nos capacita, Senhor. Nos santifica. Faça com que andemos nos caminhos da justiça, nos caminhos do Teu Evangelho, Pai. Que o Senhor possa abençoar os nossos colaboradores, as nossas empresas, a nossa missão, Pai. Para que possamos fortalecer e alcançar mais vidas. Que possamos trazer as pessoas certas. Que possamos fazer com que as pessoas certas peçam para entrar e as pessoas erradas peçam para sair, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Que não vivamos na força do nosso braço, mas sobretudo confiando em Ti. Graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Que Deus seja sempre louvado. Em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. E é isso. Mais um dia. E eu quero afirmar, olhando nos seus olhos, você não vai afundar. Guarda o teu coração, blinda as tuas emoções. Deus está muito mais preocupado como você está do que como as coisas estão. Porque como você está determina como as coisas estarão. Então você possa buscar ferramentas para a gente cumprir a nossa missão. Você tem uma missão. Você tem talentos únicos. Ei, você não está aqui por acaso. Então, você se comprometa a fazer parte desse grande movimento todos os dias às 5h57 da manhã, para que a gente possa avançar, que a gente possa crescer de forma extraordinária, sobretudo contribuir com o mundo melhor. Fechado? Maravilha? Um beijo no seu coração. Eu vou postar agora essa live. Eu quero ver esse foguete para mim saber que você estava aqui. E coloca lá o foguete, deixe seu comentário. E amanhã, às 5h57,
Convide mais pessoas. Envie o convite para as pessoas estarem aqui. Eu tenho certeza absoluta que isso vai fazer diferença para você. Os depoimentos que eu tenho recebido é maravilhoso. É isso que dá força para continuar. Vamos juntos? Deus abençoe. Que você possa construir e que hoje seja um dia de milagres. Hoje é um extraordinário dia para viver milagres. Deus abençoe. Fui.